Oi, tudo bem? Que bom que você está com a gente. Mais uma segunda-feira, mais um vídeo, mais uma palavra que vai abençoar a sua vida. Eu quero te pedir um favor. Antes de a gente ir para a palavra, não esquece de curtir o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho que sempre, toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, a gente está por aqui, tá bom? Jesus te abençoe e vamos para a mensagem. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 7, diz a palavra: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e uma mente sã. Sabe, eu tenho dois meninos, eu tenho o João e o Noah. O João tem 2 anos e 4 meses e o Noah tem 4 meses. Eles nasceram exatamente no mesmo dia, 2 anos de diferença um do outro. E sabe, eu me lembro o João, quando nós começamos deixar ele, deixar não, né, porque você não deixa, mas a comemorar que ele começou a andar. Nós tínhamos uma escada na nossa casa e a gente começou a ouvir dos nossos amigos, muitas pessoas diziam: olha, coloca proteção na escada logo, hein? Coloca proteção logo. Aí eu me lembro também que as pessoas diziam: tem piscina? Ou se tiver piscina, tem que colocar grade de proteção. Tem sacada? Se tiver sacada, tem que colocar redinha, tá? Porque as pessoas começaram a preocupar porque agora o meu filho estava andando. Então, agora estava correndo muito mais risco. Nós tomamos algumas atitudes para que ele entendesse o perigo de cada coisa, sabe? O medo como um sentimento que previne, nesse momento, um acidente. O medo que previne uma queda, um susto muito maior, mas não um medo como um espírito que te domina, mas um medo que te previne de tomar decisões que podem ferir você. Então a gente falava como todo papai fala para um filho: filho, ó, manda tomada, dodói. Aí fala: dodói? Dodói. Aí ele falava: ó, filho, água, não vai, perigo, hein? Vai, dodói, nem vai afogar, dodói. Ele: dodói? Dodói. Mas sabe o que é uma coisa engraçada? Teve um dia que eu avisei ele de algum perigo, de alguma coisa, e pela primeira vez na vida ele teve o dodói a qual eu havia prevenido ele. E quando ele caiu, chorou. Eu não me lembro exatamente a cena, aonde foi, mas eu me lembro que ele disse: dodói, papai, dodói. Pois é, dodói, papai avisou. Então esse sentimento, esse medo, não é um medo que nos paralisa, não é um medo que nos tira do propósito de Deus, não é um medo que nos faz, sabe, desesperar, perder a nossa sanidade. Não, esse é o medo que nos previne, esse é o medo natural, e esse medo a gente não pode perder. Por que o bom nadador às vezes é o que morre afogado? Porque ele perdeu o medo. Então perder o medo nem sempre é bom. Nós precisamos desse medo, porque é isso que nos mantém muitas das vezes seguros. Aí você vai dizer: bom, David, mas aí você está dizendo o tempo todo agora, durante alguns minutos, que perder o medo não é bom perder o medo, e o tema da mensagem é perca o medo. Perca o medo. Como assim? Perca o espírito de medo. E esse espírito de medo é totalmente diferente de tudo aquilo que eu falei até agora. Quando eu leio esse texto de Paulo escrevendo para Timóteo, Paulo está escrevendo para um menino, para um moço, para um garoto que de repente Deus está fazendo viver as coisas mais extraordinárias da vida. De menino agora ele é um pastor, de um menino agora ele tem uma grande responsabilidade na mão dele, e as pessoas estão olhando para ele, as pessoas estão cobrando dele uma postura, sabe? Paulo está olhando e está cobrando ele, Deus está criando, tem uma expectativa criada sobre ele, e agora de repente, no meio de todo esse cenário, ele precisa ter algum cuidado. Ei, se você entender bem, isso vai ser sarador para a sua vida. Paulo está dizendo: ei, ô Timóteo, Deus não nos deu um espírito de medo. E aí você vai para a Bíblia, você vai entender o medo. A Bíblia vai dizer: o verdadeiro amor lança fora o medo. E sabe, quando eu estou pregando o evangelho para você, eu não estou pregando o evangelho de medo. E eu vou te dizer por quê. Porque tem muita gente que não conhece o Jesus, que é o Jesus da Bíblia.
O Deus da Bíblia não é o Deus do medo, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Tem muita gente que nunca teve uma experiência real com Jesus, porque ao invés de amá-lo, aprendeu a sentir medo dele. E porque tem medo dele, tem medo de tudo e gosta de sentir medo. Tem gente que cultiva o medo. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vi um negócio hoje. Ah, meu Deus. Eita, meu Deus. Vou falar. Eu vi um negócio engraçado no Twitter hoje. Alguém comentou assim: eu fui ver um livro aqui, não vou falar o nome do livro e tal, nada. Mas olha, muito macio assim. Falava muito do amor de Jesus. Não gostei muito não. Eu gosto mesmo é de apanhar. Eu gosto mesmo de ser esmagado. Eu falei, nossa, isso é doença. Isso é doença. Quem gosta, isso é doença. Você tá entendendo? É gente que foi dominada por um espírito de medo. Então o medo virou um cultivo da pessoa. A pessoa gosta de se sentir oprimida. A pessoa gosta de se sentir sobrecarregada. Ela gosta daquela palavra que coloca assim: meu Deus do céu. Não. O evangelho de Jesus é uma boa nova. E boa notícia não traz peso. Boa notícia tira o peso, tira o jugo, despedaça o jugo. Ele alivia o cansado, o oprimido. Então, meu lindo, se você está dominado pelo espírito de medo, tem te feito cegar, não tem feito você ver a esperança em absolutamente nada, não tem feito você enxergar um cenário de paz, um cenário de misericórdia, um cenário de amor. Eu quero dizer, esse não é o espírito de Deus agindo em você. Esse é o espírito de medo. E esse espírito de medo paralisa você, impede você de viver os melhores dias da sua vida, impede você de viver o evangelho de verdade, impede você de conhecer Jesus de verdade. Você está morrendo de medo dele. Ele só queria que você o amasse e você entregasse a sua vida e deixasse ele controlar todas as coisas. O medo, enquanto nos domina, nos afasta da perfeição de Jesus. E aí quando você lê Paulo dizendo para Timóteo, Paulo diz, olha, Deus nos deu o espírito de poder. Gente, como assim? Poder, ousadia. Gente, ousadia é ter coragem de fazer o que ninguém faz. Isso é o refém de um espírito de medo. É coragem. Pois é, mas é Deus que nos dá. É Deus que colocou isso dentro de nós. O medo nos paralisa de viver aquilo que Deus tem. Por isso que expulsar o medo é a melhor coisa. Não é isso que eu quero não. Eu quero aquilo que Deus tem. E aí ele vai dizer, espírito de medo Deus não deu, mas Deus deu. Espírito de poder, amor que lança fora o medo. E o último, ele vai dizer, uma mente sã. Sabe, se você tiver uma mente sã, se você entender que o Espírito de Deus te dá poder, te dá amor, te dá uma mente sã, no meio de qualquer tempestade, no meio de qualquer problema, você sempre terá alguém para olhar: Cristo. Lembra do que falávamos agora há pouco sobre a paz que excede todo entendimento? Pois é exatamente isso. A paz que excede todo entendimento está em Jesus. Jesus que é o verbo amar. Jesus que é o amor. Amor que lança fora todo medo. E medo que me afasta do meu olhar a Jesus, da presença de Jesus. Então, meu lindo, perca o medo e deixa Jesus controlar toda a sua história. Perca o medo e deixa Jesus assumir o controle de toda a sua vida. Perca o medo e começa a viver hoje os planos de Jesus para você. Perca o medo e comece a viver aquilo que é extraordinário, que por mais que não combine com você, mas combina com aquele que enviou, combina com Jesus. Ele não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de amor, de poder e uma mente sã. Eu posso orar por você? Deus, no nome de Jesus, Pai, eu oro pelos teus filhos agora, gente que está morrendo de medo, que o medo suma, desapareça do coração e que o teu Espírito encha a alma dos teus filhos, que o teu Espírito invada o ser agora, Jesus, e que haja a paz que excede todo entendimento dentro do coração. Em nome de Jesus, que o medo vá embora e que o teu